tantos os versículos, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler. Eu podia dizer para você, Salmo 97, 7. Confundidos sejam todos aqueles que se prostram ou servem imagens de escultura. Confundidos sejam aqueles que se prostram diante de uma imagem de escultura. Eu teria cuidado com isso. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Êxodos 20, capítulo 4, fala de novo. O livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 1 diz: não fareis para vós ídolos, nem levantareis imagens. São muito claros, eu estou repetindo algumas coisas claras. É uma multidão de pessoas que precisam conhecer a verdade. Não pode ficar brincando com a sua eternidade porque receberam, porque é um conceito, porque é um estilo de vida. Nós temos a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia. Terrível dia da morte para aquele que se enganou em algo tão importante. Mas aí eu vou colocar a culpa nos meus pais que me ensinaram errado, nos pastores, nos padres. Não, querido. Não, que não é pastor, não é ninguém. É você o responsável pelo seu destino com Deus. Vou colocar algumas passagens para que você pense sobre isso. Eu não posso e nem devo convencer você. Mas se a sua eternidade você perder por deixar de conhecer estas passagens, eu posso ser culpado. E estamos falando da vida eterna, não é de um time de futebol. Não é que é melhor, estamos falando o dia que eu morrer, para onde eu vou. É mais fácil de esquecer e viver sem prestar atenção, mas não muda a realidade. Jeremias 51, 47 diz: portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura da Babilônia. É outro livro, outro profeta. E toda a sua terra será envergonhada. É muito sério. É muito sério. Deuteronômio 4, 25 diz: eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocam a ira com suas imagens de escultura? As imagens provocam a ira do Senhor. É tão simples ler a palavra e tomar decisões, mas custa um preço. Em Salmo, livro de Salmos, capítulo 135, de 15 a 18, diz o seguinte: as imagens dos gentios são de prata, são de ouro, obra feita por mão de homens. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Não há respiro nas suas bocas. Tornem-se semelhantes a elas todos os que a invocam. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus? Porque elas estão semelhantes às imagens que elas têm nas suas casas, nos seus altarzinhos, que são surdas, porque têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm pés e não andam, diz a Bíblia. E tornem-se semelhantes a ela. Eu não quero ser semelhante a uma estátua. Eu quero ser aberto como filho de Deus. Por isso você precisa conhecer o que está escrito. Assim, quase 100 versículos a respeito disso. Mas quando eu tinha minhas estátuas e nelas crias, e a elas prestava culto, e a elas eu acendia velas, quando eu tinha essas estátuas, eu tinha algumas desculpas interessantes. Como não pode construir se no deserto Deus mandou edificar uma serpente de bronze e mandou levantar? E todo aquele que olhasse para a serpente, olhasse para aquela serpente, mesmo que tivesse sido picado por uma serpente, por uma cobra, não morreria. O Senhor mandou levantar aquela serpente para que as pessoas que fossem picadas pelas serpentes que haviam no deserto
pudessem ser salvas. Mas o que significa isso? Os hebreus pecaram, agravaram a Deus. E Deus lhes mandou uma praga de serpentes que os mataria. E ali foi levantada aquela serpente de bronze. E depois Jesus Cristo vem dizer: assim como a serpente foi levantada no deserto, para que quem olhasse para ela tivesse vida, assim eu serei levantado, para que todo aquele que crer em mim tenha vida eterna. Olhe bem, não é para aquele que olhar para a cruz, mas aquele que crer em mim e na obra que eu fiz naquela cruz. Mas então Deus mandou fazer uma estátua ali, mandou fazer... Preste atenção o que aconteceu com essa estátua. Você vai alguns versículos, alguns capítulos adiante, e você descobre, em 2 Reis 18, que o rei de Israel tirou dos altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Depois que o significado foi completo, o Senhor mostrou que um dia Ele traria a salvação por aqueles que estavam debaixo da consequência do pecado, da morte eterna. Feito isso, a estátua em si precisou ser quebrada, arrebentada, para que as pessoas não lhe prestassem culto. Entenda você a seriedade que é você ter, confiar, orar para as estátuas. Você já viu que pode representar a sua mãe, o seu pai? Você pode ser muito bom o dia que você morrer e disser: eu confio em tal estátua, em tal santo, em tal... Você está dizendo, o sacrifício de Jesus foi parte da coisa. Mas esse homem foi intercessor, essa estátua. Não, querido. Deus diz: jamais dividirei a minha glória com estátuas, com imagens, e com homens, e com mortos. Pense, leia, veja essas palavras. Nos ligue e nós te daremos todas as partes da Bíblia, aonde você poderá ler a respeito disso. Não importa o que eu fale, importa o que você lê na palavra de Deus. Isso é o que importa. Deus te abençoe. Eu espero realmente não lhe ter ofendido, mas se eu ter essas revelações e guardá-las para mim, como é que eu vou deixar meus amigos, meus queridos, meus colegas se perderem? Eternamente. Eu preciso mostrar. Ah, mas eu... Sim, eu também. Tudo que você passou, tudo que você foi doutrinado, tudo que foi ensinado desde criança, nos costumes, nas religiões, eu também. Mas um dia a palavra de Deus me salvou. E a Bíblia diz que nós erramos, Mateus 22, 28, nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem a palavra de Deus. A minha função nesta vida é ajudar você a conhecer as Escrituras. Deus te abençoe.